Olá! Nessa última aula vamos falar sobre um conceito também muito bacana que o Excel nos oferece, que são as dependentes e as células precedentes. Um erro muito comum em quem faz fórmulas no Excel é esquecer de verificar, na troca de uma coluna de posição, por exemplo, se existem fórmulas que dependem daquela estrutura básica. Vou fazer um teste. Lembra da nossa planilha listas que utilizamos anteriormente? Se eu pegar essa coluna aqui de siglas, recortar e inserir aqui na minha coluna A, teoricamente, aqui eu tenho que inserir as recortadas. Teoricamente, isso não vai causar nenhum problema nas minhas planilhas. Você viu que nenhuma fórmula, nada aqui deu erro. Mas, se voltarmos para as nossas planilhas anteriores, vamos ver lá no começo a nossa validação de fórmulas, que todas as siglas agora apresentam um erro de referência. Esse erro de referência significa que ele está tentando buscar alguma informação no local que não existe mais. Provavelmente, a minha faixa de dados estados está diferente. Se nós entrarmos em fórmulas, gerenciamento de nomes, dentro de estado, vamos ver aqui que ele agora, está vendo, começa da coluna B até a coluna E. Ele mudou as referências da minha célula. Existe um problema muito grave quando nós vamos fazer esse tipo de alteração das nossas planilhas, que nós não percebemos, que são as células dependentes. Vamos desfazer essa ação, vou colocar aqui, vou clicar em desfazer. E agora, olhem que interessante. Antes de sair mexendo com as colunas, porque às vezes você pode até prejudicar uma coluna, você pode até atrapalhar uma coluna de um outro colega de trabalho, vamos fechar aqui isso aqui, você deve clicar sobre a fórmula e dentro de auditoria de fórmulas da galeria, dentro da guia fórmulas, você tem aqui um botão chamado rastrear dependentes. Quando eu clicar aqui em rastrear dependentes, você vai ver que esta célula mostrou esta sigla. Esse desenho significa que outra planilha depende dessa célula. Então, uma fórmula em outra planilha, uma função em outra planilha depende dela. Uma dica que eu aprendi recentemente com o botão do Excel, quando eu fui gravar lá no canal dele, é que se clicarmos duas vezes nessa linha pontilhada, ele vai mostrar todas as fórmulas, as referências que estão com problema. Então, se eu clicar aqui sobre qualquer uma dessas referências e dar um OK, você vai ver aonde aquela célula vai te levar. Então, esta fórmula aqui, por exemplo, seria afetada com a mudança lá da minha coluna. Então já não é uma boa opção eu fazer a mudança dessa nossa célula aqui para outro local. Vou remover as setas. E esta célula aqui, por exemplo, capital, será que alguém depende dela? Rastrear dependentes? Sim, a mesma planilha, porque toda essa nossa faixa de células utiliza esse recurso. Se nós mudarmos agora aqui para a validação do Power Query e eu clicar sobre qualquer célula e pedir para que ele me mostre os dependentes, você vai ver que essa mensagem vai ser exibida, que o comando rastrear dependentes não localizou fórmulas que se referem à célula ativa. Se você quiser fazer isso para a planilha toda, selecione a sua planilha toda e clique em rastrear dependentes. Você vai ver que nenhuma dessas nossas células selecionadas são utilizadas por outras fórmulas e funções. Então, esta planilha eu posso seguramente trocar todas as colunas de posição que não vai afetar em absolutamente nada as demais planilhas ou trabalhos de colegas. Outro detalhe interessante, além das dependentes, são as precedentes. Quando nós temos uma fórmula, então eu tenho aqui eu cliquei na célula E2, quando eu clicar em rastrear precedentes, ele vai mostrar as células que são dadas, são de origem para que a minha fórmula funcione. Então aqui a primeira, a célula onde está escrito Goiás, ela depende diretamente, a minha fórmula depende diretamente dela. Se nós analisarmos a fórmula, a célula D2 é o primeiro argumento do PROC-V. Então por isso que ele colocou aqui esse símbolo na D2. Outro detalhe, há fórmulas ou funções em outras planilhas que também dependem desta célula. Então, que estão vindo de outras células. Se nós clicarmos na linha pontilhada, da mesma forma vamos ver aqui que a nossa origem para essa fórmula são as células de A1 até E28 da planilha listas. Quando eu der um OK, nós vamos lá para a planilha listas e ele vai mostrar toda a estrutura que a minha célula ela é precedente, ou seja, ela depende dela para poder funcionar. E não outras dependem dela para funcionar. Entenderam a diferença? Então essas funções, elas ajudam você a errar menos. Então antes de sair movendo ou alterando as planilhas dos seus amigos, dos seus colegas, então preste bastante atenção para ver se elas não dependem ou não são precedentes de alguma outra fórmula ou função. Mais uma vez, então se você não conhece o artigo que eu escrevi no LinkedIn, acesse o LinkedIn, procure por Alessandro Trovato, acompanhe meu perfil nessa rede social também, e lá você vai encontrar todas as dicas que eu posso oferecer para que você não erre utilizando Excel. Outros artigos que eu já escrevi lá para o LinkedIn, que eu convido você a ler também, é quanto cobrar por uma planilha desenvolvida.
Uma dúvida bem comum aí para quem trabalha com consultoria. Por que não aproveitar corretamente o aprendizado disponível? É uma forma que eu expliquei, que eu entendi, né, que eu demonstro. Por que não utilizar todo o conhecimento disponível no YouTube e em portais próprios aí que estão à disposição? Outro artigo que eu escrevi, olá Trovato, você poderia me ajudar? Uma dica do que eu falo um pouquinho de como eu posso ajudar vocês com as suas dúvidas. Quer aprender a utilizar o aplicativo comigo? Então aqui é um artigo que eu escrevi também para que você possa acompanhar as minhas aulas de Excel no meu canal de vídeos. Se você não sabe, eu tenho mais de 300 aulas dessa aplicação lá disponíveis para você. Então, espero que tenha gostado dessa aula. Esse é um curso bônus específico para você que adquiriu esse curso meu de Excel avançado. Eu agradeço a vocês pela confiança, desejo bons estudos e muito sucesso aí em sua vida profissional e pessoal.